Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro, um podcast da Santa Helena Sementes. Olá para todos os nossos ouvintes e espectadores. Sejam bem-vindos ao Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou José Afonso e hoje vou apresentar nosso podcast que terá como tema o sistema Antecipe. Para falar sobre isso, temos aqui conosco o Emerson, que é engenheiro agrônomo pela Unesp, mestre e doutor em agronomia e atualmente é pesquisador científico da Embrapa no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Emerson. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, o convite da Santa Helena Sementes. Muito importante para nós ter esse espaço com vocês, para a gente poder disseminar um pouco do nosso conhecimento, a respeito de tecnologias para a cultura do milho. Como pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, a gente tenta proporcionar soluções de pesquisa, que possam ser aplicadas no campo, tanto para milho verão quanto milho segunda safra. E a gente se sente muito honrado quando uma das principais empresas de semente do Brasil nos procura para que a gente possa disseminar um pouco da nossa tecnologia. Nós é que agradecemos pela sua participação aqui com a gente. Vamos lá então ao episódio de hoje e começo perguntando o que é o chamado Sistema Antecipe. Bom, o Sistema Antecipe, ele é um sistema inédito na produção de grãos no Brasil. Ele foi lançado recentemente, em novembro do ano passado. Ele é fruto de 14 anos de pesquisa e desenvolvimento que foram feitos na Embrapa, principalmente na Embrapa Milho e Sorgo, sediada aqui em Sete Lagoas, como também em outros parceiros e outras unidades da Embrapa espalhadas no Brasil. Então, o que é o Sistema Antecipe? Ele é o cultivo intercalar antecipado de milho nas entrelinhas da soja antes da colheita da oleaginosa. Como é que isso é possível, Então, na verdade, o Sistema Antecipe, ele se baseia em 3 pilares. O primeiro deles é o ineditismo. Como a gente vai conversar mais adiante, ele partiu de uma hipótese científica que evoluiu e que hoje a gente está disponibilizando aos produtores brasileiros numa forma inédita de se cultivar uma cultura, no caso o milho, uma cultura produtora de grãos, antes da colheita da soja. O segundo foi o desenvolvimento de uma semeadora adubadora. Isso só é possível, e precisa ficar bem claro para todos que estão nos escutando, que o Sistema Antecipe só é possível com uma semeadora adubadora específica para o sistema. Tá joia? Não é possível realizar o Antecipe com a semeadora que estão sendo comercializadas no Brasil, o que a gente chama de as semeadoras convencionais. A gente só tem hoje uma empresa disponibilizando essa máquina no país. E o terceiro são ferramentas para ajudar o produtor na tomada de decisão, E entre as ferramentas disponíveis, a gente colocou à disposição um aplicativo para que o produtor possa ter em suas mãos uma ferramenta em que ele vai direcionar a época ideal para a entrada do Antecipe no campo. Então, na verdade, esses 3 pilares, formam um sistema de produção hoje que é único no país e até que onde a gente tem algum conhecimento, não existe outro país no mundo fazendo esse tipo de cultivo intercalar mecanizado. Então, vamos lá, da onde surgiu essa ideia? Bom, antes de mais nada, é preciso explicar a todos que durante um processo de pesquisa, a gente se baseia em fatos ou em conhecimentos pré-existentes. A gente tem recebido muitas dúvidas, muitos telefonemas de produtores falando, mas isso aí não é uma inovação. Isso aí é uma coisa muito simples. Por que vocês estão falando que é inovador? O sistema ele é inovador porque se ele não fosse inovador, já estava sendo implementada no Brasil, porque a base do conhecimento sobre o sistema, a primeira revisão de literatura que a gente tem, que está no livro do Antecipe, data de 43 anos, ou quase 50 anos que existe esse conhecimento. Qual é esse conhecimento? Bom, todo mundo aprendeu, quando estudou a cultura do milho no curso de agronomia, que existe uma estrutura morfológica na planta que chama ponto de crescimento. Esse ponto de crescimento, até o estágio V5 do milho, ele fica abaixo do solo, fica protegido abaixo do solo. E nós aprendemos no curso de agronomia que se tivesse problemas climáticos como um granizo ou geada, até o estágio de desenvolvimento V5 não comprometeria a produtividade de grãos ou teria baixa impacto na produtividade porque o ponto de crescimento está abaixo da superfície do solo. Como pesquisadores, a gente parte dessa hipótese e a gente achou na época o seguinte, bom, se a planta de milho não perde ou
perde muito pouco produtividade com granizo ou com geada, o que será que acontece se eu cortar a planta, se eu provocar uma desfolha na planta? Fizemos, ao longo de todos esses anos, aí, várias revisões de literatura, e o que a gente nota é que esses trabalhos com desfolha são em estágios muito avançados. Tem trabalhos em V7, trabalhos com florescimento pleno, no enchimento de grãos, enfim, mas nunca com um milho muito jovem. Então, lá em 2007, o pesquisador Décio Caran, que foi quem começou os trabalhos do Antecipe na Embrapa, ele falou, bom, vamos começar esses trabalhos e vamos começar em escala pequena, reduzida, em parcelas experimentais. Então, foi feito tudo manual, o plantio era feito manual, a gente utilizava uma plantadeirinha de uma linha, aquelas de tração animal mesmo, né? Fazia o plantio do milho. E de 2007 a 2010, esses experimentos foram sendo feitos para testar essa hipótese. O que acontece com a planta de milho quando ocorre a colheita da soja e se colhe junto às folhas do milho? E foi visto em 3 anos agrícolas que não houve prejuízo à produtividade dessa planta que foi cortada quando comparada à planta de milho que não foi cortada, porque ao lado a gente tinha o tratamento da planta do plantio do milho sem a soja. Beleza, 3 anos de conhecimento em que nós validamos essa hipótese, agora a gente pensou na segunda etapa, que foi o seguinte, como operacionalizar isso no campo. Então aí foi feito o desenvolvimento de uma semeadora adubadora. Então a nossa equipe aqui de técnicos e assistentes foi feito um esforço muito grande aqui na Embrapa Milho e Sorgo para construir uma máquina do zero, uma vez que todas as máquinas ou provocavam danos na soja ou não são apropriadas a esse tipo de cultivo. Foi feito durante 8 anos a construção e avaliação da máquina e do sistema. Então a gente ficou de 2010 até praticamente 2019 continuando esses estudos, foi ganhando mais conhecimento em cima disso, fomos testando cultivares de soja diferentes, fomos testando híbridos de milho diferentes e fomos aprimorando a máquina. E ao mesmo tempo, em outras regiões, né, na Embrapa Soja lá em Londrina, em Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, em outras regiões do país, se eu não me recordo agora, a gente foi fazendo esses trabalhos, Patos de Minas, foram feitos esses trabalhos manuais, semeando à mão, só que agora em outras localidades. Então, durante 9 anos, a gente foi testando isso. Testando, validando, conhecendo, mexendo, ajustando, até que em 2019, a gente fez uma parceria público-privada com uma empresa, que é a Jumil, e que ela topou o desafio de construir a máquina para disponibilizar o Antecipe para os produtores. Então, quando a gente formou essa cooperação técnica, a gente tem um departamento na Embrapa, que é o de transferência de tecnologia, e lá tem um setor que se chama prospecção, né? Ou seja, tudo que é gerado pela pesquisa, vamos qualificar essa tecnologia para ver se ela está pronta para o mercado. E foi feito, né, a avaliação de todos os resultados, todos os avanços, foi feita a patente da semeadora adubadora desenvolvida por nós, e até que nós chegamos com a parceria com a Jumil, no ano passado, a gente colocar essa máquina já, disponibilizar ela para os produtores brasileiros. Então, nós fizemos teste em algumas localidades, a gente fez em áreas de produtores, já em áreas maiores, de 14 hectares, em que a gente foi testando a máquina nova, mais o sistema Antecipe. Então, de forma resumida, a gente saiu de áreas muito pequenas, chegamos em áreas maiores e estamos aí colhendo os frutos do 14º ano agrícola que a gente está implementando o Antecipe no campo. E quais as vantagens que o produtor pode ter ao fazer o sistema Antecipe na sua área? Uma coisa que tem que ficar muito claro para os produtores, para todo mundo que está nos escutando nesse podcast, que a Embrapa desenvolveu o Antecipe, mas ela não recomenda a substituição total do cultivo do milho safrinha pelo Antecipe. Joia? Não é essa a ideia do Antecipe. Sendo assim, quando a gente fez a concepção da máquina aqui dentro da Embrapa Milho e Sorgo, e quando nós conversamos com a Jumil, o consenso foi, olha, se não é para substituir a área toda, vamos fazer uma máquina que atenda a maioria dos produtores que precisam de uma máquina para realizar o cultivo do milho, porque eles estão sempre atrasados. Então, existem atualmente disponível no mercado para todos os produtores 2 modelos de máquina, a de 4 linhas e a de 6 linhas. A de 4 linhas, ela tem um rendimento aí que pode variar de 10 a 12 hectares por dia, e a de 6 linhas de 12 a 16
6 hectares por dia, a depender do rendimento operacional que o produtor coloca lá à disposição durante o trabalho. Muitos podem achar que isso é muito pouco. Ah, não, isso aí não dá, não me atende. E aí o que a gente tem comentado com os produtores é, olha, não te atende porque você está pensando na sua área toda. Então, qual que é a lógica do antecipe? Para ficar muito claro. Qual que é o tamanho da área que o produtor vai disponibilizar para fazer o antecipe? Ou o que ele precisa fazer do antecipe? Primeiro, ele precisa entender qual é o rendimento operacional que ele tem na propriedade. Ou seja, quanto eu consigo fazer em hectares por dia, tanto para plantar o milho, segunda safra, e também colher a soja. O segundo ponto que o produtor tem que ter em mente é qual é o calendário agrícola para milho safrinha no meu município. E isso ele conhece através do zoneamento agrícola de risco climático. Todo engenheiro agrônomo, todo técnico da extensão rural pública ou privada já ouviu falar do zoneamento ou do ZAR. Ele determina, olha, aqui nessa data eu tenho baixo risco, depois eu tenho médio e depois eu tenho alto. Geralmente isso é por decênios. Por exemplo, uma determinada região fala assim, olha, a época ideal para cultivo de milho segunda safra aqui nesse município, ele é de 1º a 10 de fevereiro. Do dia 11 ao dia 20 já é médio risco. E depois, no final de fevereiro, o risco é alto. Então, o produtor vai ver o seguinte, olha, eu consigo fazer 100 hectares por dia, é o meu rendimento de plantio. Eu tenho 1.000 hectares, então eu vou plantar em 10 dias. Beleza. Meu rendimento operacional atende a minha área de cultivo. Beleza, eu não tenho milho atrasado. Agora, um produtor que tem os mesmos 100 hectares, faz 100 hectares por dia de rendimento operacional e tem uma área de 1.500 hectares, ele consegue plantar em 10 dias, mais 500 hectares todo ano ele está plantando fora da janela, ou com um alto risco em função do atraso no plantio. Então, para esse produtor, o antecipe vai resolver um problema de 500 hectares. Então, é assim que a tecnologia está sendo posicionada. A gente sempre tem demonstrado, pelos nossos resultados de pesquisa, por tudo que a gente tem feito, que o antecipe não se compara ao milho plantado dentro do calendário ideal ou dentro da janela ideal. O antecipe, ele tem que ser comparado àquele milho que seria plantado tardiamente, porque ao longo desses 14 anos que a gente está trabalhando, a gente conseguiu ver em todos os resultados nossos que você pode antecipar o milho nas entrelinhas da soja em até 20 dias antes da colheita. Então, esse em até quer dizer que eu posso antecipar 7 dias, 8 dias, 9 dias, 16 dias, 17, 20 dias. Eu tenho essa janela para poder trabalhar, né? Então, isso depende da região, isso depende do cultivar de soja, do grupo de maturidade do cultivar, de uma série de fatores. Mas hoje, por tudo que a gente já produziu em várias regiões do país, a gente consegue falar com certeza que você consegue antecipar em até 20 dias. Então, eu vou trabalhar naqueles 500 hectares que sempre estão atrasados, e eu vou fazer os meus talhões para trabalhar em até 20 dias antes da colheita da soja. Bom, então entendemos que o sistema antecipe não é uma ferramenta para consertar um planejamento mal feito, mas sim uma ferramenta para fazer um planejamento ainda melhor, certo? Perfeito. É uma estratégia para reduzir risco. Emerson, agradecemos muito a sua participação e se quiser deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes, fique à vontade. Olha, eu queria dizer para os ouvintes que o Antecipe ele é uma solução tecnológica, né, que está disponível para os produtores do binômio soja-milho hoje, que domina grande parte do território brasileiro. Os produtores podem ficar tranquilos que isso é fruto de um trabalho de 14 anos que ainda está sendo feito no campo. Nessa última safra 2021, nós plantamos 21 épocas de antecipação em 18 locais diferentes, né? Então, a gente tem áreas plantadas que vão do sul até o oeste da Bahia. Então, a gente está melhorando o conhecimento, fazendo pesquisa adaptativa em diferentes regiões para que o produtor tenha segurança de que esse sistema pode ser uma solução viável para ele colocar isso em sua propriedade. A semeadora adubadora, é importante dizer também que ela não
não é só para semear o Antecip, ela também pode semear a soja no verão e o milho pós-colheita da soja. Então, ela é uma máquina muito versátil, que ela foi desenvolvida para fazer o dia a dia do produtor, com a diferença de que é a única semeadora adubadora hoje para fazer Antecip. Então, isso é muito importante que todos saibam. Ao longo desse tempo, dessa parceria com a Jumil também, né, desde 2019, 2020, hoje as máquinas já vêm com a opção da terceira caixa. Então, para aqueles produtores que utilizam as gramíneas forrageiras, né, tanto para fazer cobertura do solo, como para fazer integração lavoura-pecuária, a máquina vem com essa opção. A gente já tem algumas pesquisas em que nós fizemos o Antecip, tanto com o milho consorciado, como só os capins, né, em áreas de soja. Então, o Antecip não é só para milho, né? A gente está hoje trabalhando com sorgo granífero, sorgo forrageiro, com gramínea forrageira, e as oportunidades desse sistema de cultivo intercalar mecanizado são muitas, e que o produtor vai poder utilizar isso na sua propriedade, independente da região onde ele esteja. E, por fim, a gente disponibiliza todas essas informações, tudo que a gente já gerou de resultado, outras publicações que a gente já fez a respeito no nosso portal do Antecip, que fica localizado na página da Embrapa, né? Então é www.embrapa.br/sistema-antecip. Fiquem à vontade, lá tem um link para perguntas e respostas mais frequentes, fiquem bem à vontade, entrem em contato conosco, se tiverem alguma dúvida, a gente está sempre à disposição para poder ajudar todos vocês. Obrigado a todos os ouvintes e espectadores do Santa Dica, o podcast do Santa Helena Sementes. E não se esqueça que você também pode enviar sua dúvida que podemos responder nos próximos episódios. Nos acompanhe nas mídias pelo nosso Facebook, SH Sementes, ou Instagram, @Santa Helena Sementes. Até o próximo Santa Dica. Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook, ou em nosso site santelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.